Olá, que a paz do nosso Cristo seja com você, que Deus possa estar abençoando esta manhã. Mais uma vez eu gostaria de convidar você a meditar na palavra de Deus nesta manhã. A lei de Deus nos dois testamentos. Primeiramente eu gostaria aqui de abordar um assunto que eu acredito ser extremamente relevante e é um assunto também muito comentado na sociedade, mas um assunto que é unânime na visão de todos os religiosos que eu já conheci, boa parte, a maioria, quase todos. A Bíblia é dividida, né? De fato a Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento, então ele diz, o Velho é o livro do pai, o novo é o livro do filho, então aquilo dali é o livro antigo, de passado, tudo agora na nova aliança, tudo é novo agora, tudo é Jesus, a base de Jesus, ele coloca, Jesus morreu na cruz, ele acabou com todas aquelas leis e agora é só liberdade, né? Eu fico imaginando assim, olhando, tentando entender, mas digamos assim, Jesus morreu na cruz, ele acabou com as leis. E o que a gente vai fazer? Não, qual foi a ordem de Jesus? Não, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Agora a pergunta que eu faço, o que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Você tem que entender essa lógica, esse argumento, essa tese não tem lógica, né? Como é que Jesus veio, destruiu a lei, não colocou, qual foi a outra lei que ele colocou, não tem nada substituiu mais. Primeiro que isso é uma tese extremamente mentirosa, né? Se a gente for olhar ao longo das escrituras, a escritura está recheada de mandamentos, de ordem se referindo à lei de Moisés. A lei de Moisés. Isso aqui está recheada, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Eu gostaria de ler só um texto aqui para não ficar só nas minhas palavras, a gente ter uma clareza, que de fato o Novo Testamento está recheado, referindo-se, primeiramente, sobre a lei, referindo-se sobre a lei. Primeiramente nós vamos ler Romanos capítulo, acho que é só esse texto que nós vamos ler. Romanos capítulo 6. Esse versículo é um versículo que joga um balde de água fria nesse conceito. Diz assim, capítulo 6, versículo 1 diz assim. Aí Paulo diz, que diremos, pois? Que diremos, pois? Romanos 6, versículo 1. Acompanha aí você. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Romanos 6, 1 a 5. O que a gente nota aqui? A primeira pergunta é que Paulo já entra fazendo a pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Agora a pergunta que fica, o que é que define o que é pecado e o que não é? O que define o que é pecado e o que não é? Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Toda justiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. 1 São João 5, 4 e 17. Olha só aqui o versículo 7, o capítulo 7, versículo 7, é sempre bom, né? Eles usam até texto do livro de Romanos, do livro de Gálatas, para sustentar alguns textos específicos para sustentar essa tese. Aquele texto lá que fala, Deus nos tirou da maldição da lei, é uma falta de interpretação
falta de visão. Mas diz mais aqui no versículo 7, capítulo 7 de Romanos. Que diremos, pois? É a lei pecado? Como é que é isso? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conhecia a concupiscência, se a lei dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. O que ele quer dizer é que onde não há lei, não há pecado. Mas havendo a lei, permanece o pecado. E nós sabemos que Cristo, o objetivo de Cristo vir aqui é exatamente para morrer, né? Morrer pelos santos. Porque, ao contrário, não teria santos se Cristo não morresse, né? Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, de acordo com João Batista. Então vemos aqui que Cristo, a tese final para findarmos aqui, é que Cristo morreu para perdoar, para nos reconciliar com Deus. Somente isso. Somente isso. As leis continuam da mesma forma. Agora, um outro ponto, é claro que não está exatamente como estava no tempo de Moisés, que aí tinha que fazer várias coisas que hoje não se encaixa mais. Mas não são o motivo da morte, não são, como é que diz assim, eles não foram tirados. Eles não foram assim, digamos assim, foram feitos e quebrados. Na verdade, eles foram já projetados para se cumprir naquele momento, né? Que seria a morte dos animais, a morte dos animais. Interessante, né? Seria o sacrifício, que no caso é o sacrifício ao pé de manjares, capeta. A gente olhando no Novo Testamento, vai vir o Pentecoste, a Páscoa passou para a sua... Primeiro, tudo era em símbolos, tudo era em símbolos. Por exemplo, a Páscoa era o que? Era um pão, tinha que comer pão asmo. Pão asmo quer dizer sem fermento. Agora, qual é o símbolo desse pão? O símbolo desse pão era o justo sem pecado. O justo sem pecado, né? Então o que aconteceu? Esta visão, por exemplo, tinha a festa da Páscoa. Da Páscoa não, os sete dias dos asmos, é uma representação dos santos. Como acabou a fase simbólica, então agora é a fase literal. Não é mais o asmo, a gente vai ter que passar a comer 7 dias comendo pão asmo, não. Nessa questão. Isso é questão já espiritual. A gente tem que ser, como a gente olha lá no Coríntios, capítulo 5, parece que vai ser os asmos da sinceridade, da verdade. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 7 e versículo 8. Isso significa que é uma vida justa, uma vida mais próxima de Deus. A questão do Pentecoste se cumpriu lá, né? Que foi a descida do Espírito Santo naquele dia, e lá tem, até no capítulo 2 de Atos, fala o cumprimento do Pentecoste. Então isso são cerimônias que estavam na lei antiga, naquele modo antigo, e hoje elas já não tem mais, chegaram ao seu tempo de cumprimento. Eu poderia citar aqui, por exemplo, a festa dos tabernáculos, né? Qual é a representação da festa tabernáculos? E celebrá-la-eis como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo será pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. Por 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os natural de Israel habitarão em tendas de ramos, para que as vossas gerações saibam que eu fiz habitar em tendas de ramos os filhos de Israel, quando os tireis da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico 23, 41 a 43. Mas uma coisa importante é que esta festividade
ela tem uma representação da colheita, né? Ela comemora a colheita tanto daqui da terra, colheita ainda física, sem ser espiritual, a festa de Cabana, e comemora também a passagem, a caminhada no deserto, a caminhada dos gentios não, dos judeus, mas também ela tem um apontamento para a descida do Espírito Santo. Então é esse o resumo, gente. A lei ainda permanece. A gente pode olhar até os textos de São Mateus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. São Mateus 5, 17 a 19. Pois é, esse texto aí, né, é uma clareza de que nós temos que guardar os mandamentos. E essa tese de que a lei foi diminuída para 2 mandamentos não procede, porque a lei, a base dela é esses 2 mandamentos. Na verdade, Deus, a base dele é esses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo. Todos os outros ritos, todos os instruídos, os estatutos começa e finaliza aí, né, no amor ao próximo. Por isso que não existe amor sem obedecer à lei de Deus. O que se fala muito no mundo de que o amor, o que importa é amar o próximo. Tem alguns que dizem que até amar a Deus e o próximo como a ti mesmo, tá certo, é assim que deve ser. Esses outros mandamentos, essas outras aí, não. Funciona. Como é que funciona? Como é que é? Você é obediente, você ama o seu pai, obediente ao seu pai, mas não quer seguir as ordens do pai. Não funciona. Não é assim que as coisas acontecem. E também sobre a questão de existe outras pessoas que dizem que importa só amar o próximo, né? Esses são mais ateus, digamos, os ateus que não acreditam muito em Deus. Eles falam, não, o que importa é amar o próximo, é só amar o próximo. Mas a verdade é que como você vai amar o seu próximo se você não conhece as coisas certas? Porque Deus é que vai mostrar as coisas certas. Você vai desejar algo para o seu próximo. Você não conhece a Deus. Você vai desejar algo para o seu próximo que não é bom, né? Então isso não é o amor. O amor verdadeiro está baseado em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E só ama a Deus quem segue as suas ordens, os estatutos, aquilo que está escrito nesse livro aqui, né? É isso aí. Que a paz do nosso Jesus Cristo seja com você. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.